Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Fala galera, tudo beleza? Marcos Antônio falando em mais um SurtoCast, mais um SurtoCast especial da nossa minissérie aí de lembranças olímpicas. Você não ouviu os outros episódios, já tem episódio de Seul, Barcelona e este é o episódio de Atlanta, Olimpíada de 1996, celebrou os 100 anos de Jogos Olímpicos, uma Olimpíada muito especial. Hoje a gente chamaram o Regis Silva, já quero falar Lembrei agora de não falar no final e sim no início. Se você está gostando, deixe seu like, curta, compartilha, espalha para mais gente aí que gosta de esportes olímpicos. Precisamos espalhar a palavra do esporte olímpico, junto com a ajuda de vocês. E claro, se você tiver condição, gosta do nosso trabalho, quer apoiar mais ainda nosso trabalho aí, se possível, a gente tem um pix surtolimpico@gmail.com ou na nossa vaquinha, link lá no site surtolimpico.com.br. Ajuda a gente aí, que seu apoio, de qualquer maneira, é muito importante. Se você puder apoiar com dinheiro, melhor ainda, né? Regis Silva, vamos para mais um papo olímpico aqui. Vamos falar de Atlanta, 1996, aquela Olimpíada que ficou marcada porque foi uma Olimpíada, era para ser uma Olimpíada melhor, para celebrar os 100 anos, né? Acho que teve muito problema, digamos assim, né? Bem, Marcos, olá a todos, Marcos, aos nossos ouvintes. Para começar, logo entrar com voadora no peito, né? Era para ter sido em Atenas. Bom, Exato, exato. centenário, né? Óbvio, Uhum. tinha que ser em Atenas, pelo amor de Deus. Mas aí, né? O poder da bufunfa, do Mano, e não mencionar Partners, Atlanta, né? Atlanta saiu de uma certa empresa que patrocina o COI. Uma grande patrocinadora, inclusive. Exatamente. E se O quiser que patrocinar o Surto Olímpico, eu agradeço muito também. Então, um abraço aí para, Abraço, né? queria tudo bem, a gente aceita de boa. Mas, enfim, acabou levando os jogos para Atlanta, né, cidade dos Estados Unidos, né? Aleatório, que Atlanta não é nem das grandes, enormes, cidades importantes, tipo Los Angeles, Nova York. Mas o curioso é que Nova York nunca cedeu os Jogos Olímpicos, né? Uma coisa muito aleatória. É uma das grandes cidades do país, mas nunca recebeu os Jogos. Mas, enfim, só para começar, já era para ter sido aí. E foi marcado por muita coisa, né? Muitas novidades, a estreia de muitos países, né? Depois do fim da União Soviética, muitos competiram como comunidade dos Estados Independentes em 92, mas em 96, Azerbaijão, Armênia, Uzbequistão, Cazaquistão, entre os outros, competiram como país, também teve a estreia da Bósnia e Herzegovina, né? Para da Iugoslávia, mas também teve um atentado, mas a gente fala mais para frente, né? Desenrolado. Só para ter ideia de uma explosão de países, né? Barcelona foram 169 países, em Atlanta, 96, foram 197. Foi um boom de quase 30 novos países. Foi muita gente entrando, tá? Ainda reflete também do redesenho da geopolítica mundial, né? Várias nações novas surgindo, várias nações também tendo suas independências ainda, né? Naquela época, era de ilhas, ilhas do Pacífico, tendo muita gente nova, muita gente nova. E só para acrescentar o que o Regis falou, né, cara, é estranho, né? Porque em 84 já teve Los Angeles, 12 anos depois foi outra Olimpíada nos Estados Unidos. Como o Regis já falou, né? Uma empresa aí, né? Vamos falar o nome, né? Coca-Cola, todo mundo já sabe já, né? Coca-Cola aí, que tem a sede em Atlanta, né? Na Geórgia, né? E dizem, né? Supostamente, tem que falar supostamente para não levar processo. Supostamente, né? Investiu um dinheiro pesado aí e levou essa, né? Mas foi, né? Olimpíadas desorganizadas, teve muitos problemas, assim como o problema do atentado, que a gente vai falar depois, mas agora eu quero saber de você, quais suas lembranças que você tem aí, você já mais na adolescente ainda também. Eu tinha 11 anos, né? Essa foi a primeira Olimpíada que eu acho que eu acompanhei do início ao fim, vi tudo, via prévio, eu já estava vidrado em Olimpíada, mas eu quero saber de você, como é que estava o seu momento lá? Você já era aquele Olimpíada maníaco ou estava ainda sendo conquistado ainda pelos Jogos Olímpicos? Não, já, essa época do campeonato já estava completamente rendido para os Jogos Olímpicos, né? Em 96, lá em Atlanta, Jogos Olímpicos. É uma assim, não muito agradável, né? Mas não tão ruim como vai ser em Los Angeles 28, por exemplo. É só, acho que é 2 horas a menos em relação ao Brasil, lá em Brasília. Aquela 96 foi muito, não sei, foi muito aquela coisa sem graça. Além desse problema da candidatura, né? Que em vez de Atenas foi Atlanta. Teve a questão da mascote, né? Nossa.
Aí foi Não, a não, horrível, pior horrível. mascote da história dos Jogos Olímpicos, fácil, o de Atlanta, é o Whatzit. É, Era um raio, sei lá, o que tinha. sei lá, no era digital já engatinhando, acharam uma boa ideia fazer um mascote digital, mas ele não funcionou em pelúcia, em boneco, assim, é muito ruim, Easy. Tanto que acho que ele é o pior mascote olímpico disparado, porque ele não tem forma de nada, né? Porque a intenção era ele ter o formato que ele quisesse, mas isso, coisa que a animação gráfica estava engatinhando, né? Quem lembra de Toy Story 1 na época, você vai ver hoje Toy Story 1, você vai ver que é, porra, bizarro, né? Já estava engatinhando na época a computação Foi em noventa e gráfica. cinco, né? O primeiro foi em Isso, 95, Toy né? Story foi um. Aí quiseram fazer uma coisa assim tecnológica, mas ficou muito ruim mesmo. Acho que foi o mascote mais esquecível, assim, né, nos Jogos Olímpicos, com certeza foi o Izzy, que odeio esse mascote, sinceramente. Ah, não, aqui, não, mascote de Atlanta com certeza é a pior mascote da história, tem nem o que comparar. A Hum, abertura de Atlanta foi ok, foi bacaninha, foi bacana, teve uma música que assim, eu gosto muito, música de Jogos Olímpicos, um tema que é The Power of Dream, da Celine Dion, né? Eu gosto bastante, uma das boas é, músicas de temas olímpicos, assim, aí, mas, tipo, não tinha aquela apelação toda, tipo, assim, o fato de não ser. Comemorou o centenário, beleza, ótimo, mas não, Atenas foi muito, vamos dizer, broxante, por bem dizer, né? Não teve muito esse apelo todo. Mas teve novidade, por exemplo, de esporte, teve o vôlei de praia, né, que entrou. Até umas regras ainda diferentes do vôlei de praia atual, como conhecemos, mas o vôlei de praia entrou. E vamos falar muito dele, né? Ainda bem, que foi muito importante para o Brasil nesses Jogos Olímpicos. Mas, sim, não foi aquela coisa, foi legal, assim, Jogos Olímpicos são sempre bons, mas a Atlanta foi muito, teve muita desorganização, a internet ainda meio caminhando, né, no começo ainda, a internet, pessoa teve acesso mesmo em 95 por aí, ainda no comecinho, o sistema caiu o tempo todo, sim, foi um caos, assim, podemos dizer assim, sei lá, assim, foi bem caótico, desde o começo até o decorrer dos Jogos em Atlanta. foi a primeira Olimpíada da internet, né? Com resultados online. Sim. E teve todo esse problema, e como a gente falou, né, a área digital ainda estava engatinhando ainda nos anos 90, né? Aqui no Brasil, só que era muito rico, tinha computador, então, para você ter uma ideia. Mas eu posso dizer, também não achei essa Olimpíada tão legal, mas uma coisa que foi legal que eu acho que Atlanta, para mim, me pegou de uma vez o espírito olímpico, tá? Porque ajudou por causa do horário, né? O horário de Atlanta é quase igual ao do Brasil, então Sim. dava para ver muita coisa, né? Então, você via Essa era uma na hora que eu Globo, estava passava na esperando, né? Bandeirante. Agora eu não lembro se tinha na Manchete, mas eu lembro que era Globo, mais Globo Bandeirante que eu ficava alternando. Então eu vi muita coisa de Olimpíada, muita coisa mesmo. Via depois do Jornal Nacional, que eu citei tanto no outro também. E tinha aquele resumo, aquelas coisas assim. Então foi ali acho que a Olimpíada me pegou de vez, assim, porque era. Respirei mesmo a Olimpíada e ficava vendo direto, né? Não sei se você tá, por isso que você também foi assim, né? Ficou o dia inteiro na televisão, né? Na época, foi quando eu comecei a ter TV a cabo em casa. Foi logo um pouco antes dos Jogos Olímpicos. Aí Hum, foi também o Sport TV mostrava, a ESPN também mostrou. Foi a primeira Olimpíada da ESPN foi Atlanta, que eu lembro. Com o TV a cabo facilitou demais o acesso, que a gente podia ver assim, 24 horas por dia, Olimpíada. Era muito, nossa, assim, TV aberta, beleza, mas tem novela, tem jornal e tal. Sempre não transmitia tudo o tempo todo. Como foi a minha primeira Olimpíada com TV a cabo, foi maravilhoso. Foi um paraíso, nossa. Ficava em frente da TV para me tirar só com a pá. Já era Sport TV na época ou era Top Sport ainda? Eu lembro que Não, era. já era Sport TV. Para mim A demorou, TV ainda já era. eu vi muito pela TV aberta. A Record, eu lembro que eu cheguei a falar com o Silvio Lancelotti, saudoso Silvio Lancelotti, que ele comentou muita coisa na Record de esportes olímpicos, que ele tinha lançado um livro, né? Até tem também essa enciclopédia de 100 anos olímpicos. Realmente a manchete eu não tenho muita lembrança, mas agora falando com você, eu me lembrei da Record que vi muita coisa, vi o ouro do iatismo, lembro da história do Silvio Lancelotti, que ele estava lá no barco, falando lá pro celular, que não sei o quê. Foi uma coisa.
foi marcante também. E eu realmente vi muita Olimpíada, muita, muita, muita mesmo. Acho que foi a Olimpíada que eu mais vi. E na época, né, você é jovem, acho que era férias, né? Deixa eu ver aqui o período. Era período de férias. Achei Júlio da que Olimpíada geralmente coincide com férias, né? com férias. Então, porra, Final de julho, começo de agosto. eu já não tava já tão virado desenho. Claro, tinha umas pausas com desenho, mas eu via direto, direto. Esportes, assim, falei, caraca, que esporte é esse? E via, claro, que as TVs abertas assim, privilegiam as participações que tem brasileiros, né? Tinha na Bandeirante, a Bandeirante passava acho que tudo mesmo, passava, na época ginástica, a gente não tinha muita ginástica, né? Eu lembro de ter assistido também a ginástica artística, essas coisas, tudo, porra, novidade, novidade, novidade. Foi uma Olimpíada, porra, marcante, marcante. Eu queria que você falasse alguma medalha que te marcou aí, que você lembra de ter visto ao vivo, assim, caraca, conquistada. Tu lembra de algum momento? Paz, acho que medalha, acho que 96 só me veio uma coisa na cabeça. A Hum. final feminina do vôlei de praia. Cara, A, foi. a final, Nossa, né? Nossa, a, primeira e a única final final, que era Brasil contra Brasil. foi maravilhoso, assim, caramba, assim. Tipo assim, não importa quem ganhava, quem perdeu. Hoje era nossa, a que era nossa. Então, sabe que eu assisti aquela, assim, que eu sempre costumo assistir quando tem final do brasileiro, com o coração na boca. Se não tá na boca, tá na mão, tá em outros cantos do corpo, mas não tá no lugar porque eu fico completamente em pânico. Um nervosismo a toda. Mas assim, quando você assiste o jogo, assim, você sabe que ganhou, não importa. O outro é do Brasil, rapaz, assim, você assiste com muito mais tranquilidade, mais relaxado. E foi assim, foi, cara, foi tão bom. Sim, foi legal, foi maravilhoso. A Jaque, a Sandra, assim, achei a melhor dupla. Pra mim, a dupla mais forte da história, a melhor dupla de vôlei para o Brasil, acho que foi Jaque e Sandra. Eram excelentes. Há controvérsias, hein? E, Eu vou deixar esse papo para onde? Para Sydney, e, porque você já rapaz. vai saber quem eu vou citar, mas pode continuar. Então, aí eu sei que, cara, assim, foi muito bom. Acho que esse momento foi. Primeiro ouro feminino do Brasil, em Jogos Olímpicos também, né? Cara, não custa lembrar. Primeiro ouro feminino. Ainda foi não sei se conta com coletivo, né? Que acho que é coletivo mesmo, que é dois intercoletivo. Logo, os dois, né? Coletivo. Foi muito bom, assim. Eu fiquei muito feliz com isso aí, com isso tudo. E foi um momento assim, nossa, um dos momentos inesquecíveis entre tantos em 96. Assim, o vôlei de praia acho que é o meu número um fácil. Lembrando, né? Eu citei brevemente num outro podcast, na edição de Barcelona, foi a primeiras medalhas olímpicas de mulheres brasileiras em Jogos Olímpicos, né? 76 anos depois da primeira participação. É sempre bom frisar, né, que muitas modalidades chegaram a ser proibidas de serem disputadas no Brasil por 40 anos, né? Futebol, inclusive, esportes de contato, mulheres não podiam praticar, né? Entre 1940 e 1980 caiu essa lei esdrúxula, né, que mulheres não podiam disputar esporte de contato, não sei o que, acabou dando gerações foram aprendidas que o esporte não era coisa de mulher. Assim que foi liberado, você vê, 16 anos depois tivemos várias medalhas, né? Não só ela, tivemos a Jaqueline Sandra, tivemos o basquete feminino, o vôlei feminino. Então foram medalhas muito importantes, né? As primeiras, assim, muito importantes na história, né? E além dessa final feminina aí, 100% do Brasil, é bem interessante. Eu lembro que eu de ter visto também um pouco essa final. Na época, eu admito que não era tão fã de vôlei de praia, por quê? Né? A famosa regra da vantagem, né? Não me pegava tanto no vôlei ainda. O vôlei acho que me pegou Nossa. mais depois da regra da vantagem. Eu odeio a regra da vantagem. Se você gosta da regra da vantagem, olha, né, não vou dizer, Nossa, mas é a sua a regra da opinião, né? vantagem. A regra da Olha, a vantagem era regra da muito vantagem é ruim. horrível. Cara, a final olímpica do vôlei feminino Hum, em 88, entre União hum. Soviética e Peru, durou, se eu não me engano, umas 4 horas de jogo. Imagina, 4 horas, quase 4 horas de jogo, se eu não me engano. É, Foi União Soviética 3, Peru 2, sendo que o Peru fez 2-0. Era, e sim, regra da vantagem, horrível. regra da vantagem. Porra, não dá, mano, né? Vai fazer o ponto. Ah, não tem, você tem que ter a vantagem para fazer o ponto. É uma coisa que realmente cansou muito, né? Pelo menos para mim, cansou muito. Não, E, não, é e não cansativo me, demais para todo mundo. E principalmente e para não, TV, porque faltava TV, né? Que tinha risco dos jogos durarem uma eternidade
e também tem programação. Aí foi um negócio assim, em 96 foi o ocaso E o vôlei de dessa praia regra. ainda tinha a regra da vantagem. Afinal, acho que era dois sets. Antes era um set só, mas mesmo assim era demorado, né? Porque um Sim, set só com vantagem até 15, né? Então, exatamente. abençoado seja o criador Nossa, do fim da. Vamos lá, ó, vamos acabar com a regra da vantagem. Abençoado tem um seja. lugar no céu. Lugar no céu pra ele tá garantido. Mas realmente, Jaqueline e Sandra é uma dupla muito marcante. Como eu já falei, o Regis interrompi o Regis naquela hora, né? Não acho que elas sejam as melhores. Eu acho que a Adriana Bear e Shelda foram as melhores. Infelizmente não veio o ouro para elas, né? Mas eu acho que a melhor dupla da história é a Adriana Bear e Shelda. Mas a Jaqueline e Sandra realmente foram uma dupla muito importante, né? Porque foram as pioneiras, né? Dos anos 80 que começou mais essa onda de vôlei de praia, né? Nos anos 90 que começou a popularização e com a entrada na Olimpíada o esporte explodiu de vez, né, cara? E não, a gente não vê como ninguém mais, quer dizer, ninguém via já, né, como um subproduto do vôlei, né, cara? Uma modalidade totalmente separada. Eu acho um esporte muito legal, realmente um ouro marcante, né, cara? A gente pode falar até dos outros dois ouros, né, para pegar logo o tempo, né, que foram os outros dois ouros no na vela, né, cara? A gente teve Torben Grau e Marcelo Ferreira na classe Star e Robert Scheid na classe Laser, né? O início das lendas, né? Quer dizer, Torben Grael já tinha duas medalhas, né? Essa foi mais uma que ele conquistou, né? Mas foi o primeiro ouro, né? Depois veio Robert Scheid, né, cara? Que começou a dominar o esporte, ambos com 5 medalhas olímpicas. Torben Grael e Marcelo Ferreira são bicampeões olímpicos, né? Podemos dizer que para fazer uma lista de maiores atletas olímpicos da história, né? Você não pode esquecer nenhum dos três, né? Pelo menos dois aí tem que estar na lista, né? Ah, o Chat cara, o Chat é fenomenal. Acho que é um dos melhores velejadores da história, assim, do Brasil. É top fácil. Ele junto com o Torben, no masculino, né? Custa lembrar. É, teve o ano de 96, né? Lá em Atlanta. Depois a gente vai falar do Bi mais pra frente, em Atenas, né? Uhum. Aí foi o começo de tudo, né? Já o Torben tem aquele negócio sangue da família também, né? Também, nesse caso, é, teve ouro aí, também teve outro ouro, né? Que a gente também vai falar. Mas mais pra frente, tá no sangue, né? Não tem como evitar, é inevitável. Tá no sangue o mar salgado dos vereadores e o título em Atlanta, o Ouro Olímpico em Atlanta, do Chat pro Léo com o Marcelo Ferreira, né? Sim, acho Uhum. que reforça isso. Léo e Marcelo Ferreira, baita dupla, né? Não vamos esquecer disso. É. Grande dupla. Tipo. Depois, acho que a primeira Olimpíada deles foram em Barcelona, né? Eles não foram muito bem em Barcelona, mas virou sinônimo de dupla de sucesso, né? Só igualado pela Martine Grael e a Kaina Kunze, né? A gente já sabe, falo o nome das duas, né? Já sabe que é sinônimo de sucesso. Assim como a gente fala Torben Grael e Marcelo Ferreira, já sabe que é sinônimo de sucesso, né? Mas agora, uma coisa que eu admito a você, na época eu não entendia bolhufas de vela, mas a gente ganhava medalha de ouro, eu ficava feliz. Não sei você. É que na época ainda, assim, tabela naquela época, né? Atualmente também ainda teve uma mudança, né? Que na época não existia a regata da medalha, né? Isso E melhorou atualmente, bastante o entendimento da regra, também, graças a Deus, aí, quem inventou a regata da medalha. pois é, não tinha. Que às vezes, assim, o cara tava tão na frente na pontuação que chegava na última regata já era muito garantido e às vezes só entrava só para confirmar o ouro, né? Aí depois, mais pra frente, que veio a mudança com a entrada da regata da regata da medalha. Mas, enfim, cara, o esporte requer muito conhecimento, assim, do mar, dos ventos, de onde você está navegando, porque faz toda a diferença, como fez a diferença no primeiro ouro da Martina e da Carrena, que também vai falar do Rio de Janeiro, que foi onde conhecimento faz toda a diferença. Boa lembrança aí também da vela. E, mais uma vez, obrigado aí pelo cara que criou a regata da medalha também. Ajudou bastante a entender aí a vela, né? E dar uma emoção, né? Como você falou, né? Às vezes estava definido, era mó chato. Tá, vamos falar a gente falou rápido da vela, né? Agora vamos falar das medalhas de prata, né? Tem uma medalha de prata que é super marcante para mim, que eu vi acho que todos os jogos. Adoro essa seleção, a seleção feminina de basquete.
Eu não vi o título mundial, né? Acho que acompanhei depois, acho que Eu minha, vi. minha lembrança é ver pela manhã, alguma coisa assim, no show do esporte, falando que a seleção feminina tinha sido campeã mundial, porque foi na Austrália, né? Então, na época, nem tem chance. E Atlanta eu acompanhei todos os jogos, porra, muito fã de Hortência, Janete, Paula, Marta, né, Leila, Alessandra, Cíntia Tuiu, Ailen Luz, cara, porra, que time. A Branca, que era irmã da Paula, também estava nesse time. Porra, era um time muito bom, cara. Pena que pegamos os Estados Unidos mordido, né? Bem mordido, né? Porque, mais uma vez, né, o Brasil ganha dos Estados Unidos e deixa o país mordido, né? Que se no, em 87, né, a gente ganhou o Pan-Americano, né, e começou o movimento de criar-se deixar os profissionais disputarem no masculino, né? No feminino teve essa derrota aí na semifinal, o Brasil ganhou na semifinal dos Estados Unidos, né? Aí começou o movimento de criar-se uma liga profissional de basquete feminino, né? Que foi a WNBA, que foi criada um ano depois da Olimpíada de Atlanta. Então, mais uma vez, o Brasil aí ajudando aí o desenvolvimento do basquete dos Estados Unidos aí, de nada. É complicado esse negócio aí, eles perdem e ficam nervosos. Mas realmente, tem um documentário. Bom, pode falar, pode falar. Não, pode falar, vai. Eu ia dizer que tem um documentário que fala um pouco do treinamento do basquete feminino. Elas começaram a treinar em janeiro de 96, porque elas não queriam perder esse ouro em casa por nada no mundo, né? Elas tinham perdido também, eu falei exagerando, mas elas tinham perdido em Barcelona 92, a equipe russa, né? Quer dizer, o combinado dos Estados Olímpicos Independentes ganhou dos Estados Unidos, né? Essa que foi a última derrota do basquete feminino dos Estados Unidos em Olimpíadas, tá? Então, só para avisar que está 32 anos sem uma derrota. Bizarro, né? Bizarro, né? A Atlanta foi a primeira aí e foi contra a seleção brasileira, que também era a melhor seleção do mundo, né? Tirando os Estados Unidos. E foi um jogo até meio, quer dizer, não foi tão parelho, né, quanto foi em 94, mas foi um bom jogo, foi um bom jogo. Eu achei que o Brasil jogou muito bem, né? Realmente não tinha como pegar ali. Pegou Lisa Leslie, pegou a Dawn Staley. A Dawn Staley foi treinadora da Camila Cardoso agora aí no basquete universitário, entre outras. Teresa Edwards, é um time muito forte mesmo. E não teve como, não teve como, mas eu acho que foi uma seleção que ficou marcada na história e num horário que todo mundo podia ver, então acabou sendo mais inesquecível ainda, né? Porque todo mundo que viu lembra, sabe quem é Janete, sabe quem é Paula, Hortência, Marta, Alessandra, todos esses jogos assim, e foi muito marcante para mim, não perdi um jogo. Pô, adorava. Tem uns lances aí que às vezes de vez em quando viraliza nas redes sociais, eu fico olhando e falo, caraca, eu vi isso ao vivo, da Paula mostrando que o apelido dela é Magic, dando umas assistências assim, absurdas. A Hortência, porra, acertando de tudo em qualquer lugar. Janete, porra, que time, que mulher. Rapaz, eu sei que, nossa, em 94, o Brasil eliminou os Estados Unidos na semifinal, né? Tipo, a sequência, né? Os Estados Unidos perdeu na decisão olímpica para SEI, em 94 perdeu na semifinal do Mundial para 94, a Holanda tinha batido, né? Aí era sinal amarelo para vermelho. Depois da derrota para o Brasil na semifinal, final foi vermelho com brilho histérico. Aí, como você falou, né? Em janeiro de 96 já começou a se concentrar e desde então 32 anos. É que também nunca perdeu o Mundial. Perdeu o Mundial para o Brasil, né? Não Em perdeu na 2006 perdeu o Mundial, né? Para a Austrália. Austrália, isso, na A Austrália final. foi campeã aqui no Brasil. O Mundial foi em Sim, aqui 2006, no foi aqui no Brasil, Brasil, exatamente. Tipo assim, você mostra como. Mas é Olimpíada desde 92, o que é completamente louco. Isso é muito bizarro, assim. É determinação e provavelmente 2000 e agora em 2024 também vai ganhar de novo. Mas a É, mostra como essa seleção de 93 dos Estados Unidos, ela veio com sangue nos olhos, absolutamente decidida a retomar a, digamos, o topo do basquete mundial. é. A WNBA acabou ajudando muito isso também, né? Acabou criando mais uma cultura de basquete feminino, apesar de a liga ser pequena em relação à NBA, por exemplo, a NBA são 30 times, a WNBA são 12. Agora que está começando a aumentar, vai para 15, eu acho, para os próximos anos, então, mas mesmo assim, criou-se uma cultura de basquetebol, o basquetebol feminino
dos Estados Unidos cresceu a tal ponto que as outras seleções já não alcançam mais. A última foi 2006 e tinha uma pivô que era fora de série, que era a Lauren Jackson, né? Que deve estar na Olimpíada de Paris aí. E os Estados Unidos vão buscar seu oitavo título olímpico consecutivo, né? E a Diana Taurasi vai tentar o sexto ouro consecutivo. Não sabem brincar, não sabem brincar. Mas É, nessa não época, sabe. mas eu tenho saudade dessa época aí que o Brasil tinha uma seleção feminina braba, né? A gente vai falar mais dela também em Sydney, né? Teve o bronze, a seleção feminina braba e espero que elas voltem aí esse um dia, quem sabe, né? Não sei. Tenho até tristeza agora. A depressão é forte nesse momento. Porque a Haja gente rir. lembrar que a gente teve um time tão bom, e hoje em dia se não tá nem na Olimpíada. Complicado. Mas vamos É. levantar o astral aqui. Vamos levantar o astral, vamos falar de outra medalha que a gente teve em Barcelona, ele repetiu a dose, né? Agora sem dramas, né? Foi o Gustavo Borges. Gustavo Borges pegou o bronze nos 200 metros livre, né? Uma medalha muito Não, foi a interessante, porque prata. A prata e o bronze no 100, o bronze foi no 100 livres. isso, foi a prata no 200 livre e o bronze no revezamento 4. Não, teve revezamento, não, revezamento. Não sei, tá certo, tá certo. Revezamento foi no futebol, o revezamento foi no atletismo. No A, atletismo, a isso. medalha no revezamento foi em Sydney 2000, Então Isso, foi. isso. Ele, Foi prata nos 200 metros livres e bronze nos 100 livres em Atlanta. é isso aí. Então, duas medalhas tranquilas, sem sofrimento, né? Eu achei que foi muito bem até nos 200 livros, que eu lembro bem dessa prova de ter visto. Eu até achei que ele podia sonhar ele pegar o ouro, né, cara? Que ele foi muito bem. E foi o melhor desempenho da natação brasileira na Olimpíada, né, cara? Que a gente pegou ainda a medalha com o Fernando Scherer, né? Pois é, né, Marcos? Foi, assim, a natação brasileira teve um desempenho assim, nossa, impressionante. Foi uma prata, foram dois bronzes com o Gustavo Borges no 100 livre, teve o do chute, né, o Fernando Scherer nos 50 metros livres, que aí fez a sua estreia, né, no programa olímpico, os 50 metros. E até hoje a única prova de 50 metros que tem na natação nos Jogos Olímpicos são os 50 livres. E foi quando a natação meio que assim, depois do bronze e da prata de 2092, quando a natação assim, começou a ampliar mais no final da década de 90 com os excelentes resultados, a prata do Borges, o bronze do Borges e o bronze do Xuxa. O detalhe interessante do Fernando Scherer é que ele teve que disputar uma repescagem, né, cara? Nas eliminatórias ele ficou um tempo empatado, aí teve que nadar mais uma vez, né? Nadou mais do que todo mundo, né, para poder pegar a última vaga. Conseguiu e pegou o bronze, né? Fernando Scherer, que era o famoso Xuxa, né? E quase ninguém entendia o apelido porque ele era careca, né? Então, mas dizem que quando ele era novinho ele tinha um cabelo igual ao da Xuxa e depois a calvície veio violentamente, ele raspou a cabeça e ficou, e ficou o apelido meio assim, Fernando Scherer Xuxa, meio assim, sem sentido, né? Esses apelidos, né, meio, às vezes não tem uma lógica, mas no fundo tem alguma lógica, eu acho. Enfim. O que importa é que foram os grandes, Gustavo Borges e Fernando Scherer, acho que foram os grandes superastros da natação dos anos 90, né? Que acabou trazendo sempre, a gente acabou, desde de então, a gente acabou sempre tendo um nome, pelo menos um nome, né? Que seja forte na natação, né? Vamos ver se a gente continua assim, né? E em 2024 aí tenhamos outros bons nomes aí, tem o Cachorrão, né? Tem a Maria Fernanda Costa, tem o Caribé, tomara que alguém assuma aí esse posto aí de grande astro da natação. Esse é um esporte bem popular, né? Oremos, né? Oremos. Oremos, Mas oremos. esperamos que sim. Repassando o ouro aqui, Jaqueline e Sandra, no vôlei de praia. Mônica Adriana também no vôlei de praia. Torben Grael e Marcelo Ferreira na vela. Robert Scheid na vela. Basquete feminino. Gustavo Borges na natação. Foram três de ouro, três de prata. Agora vem um monte de bronze. São nove, né? A gente já falou rapidamente aqui do Fernando Scherer, né? Teve o do Lars Grael, que Pelicano, a gente falou da família Grael, né? O Lars Grael pegou o bronze na classe Tornado, que não existe mais, né? Infelizmente, acabou sendo a última participação olímpica do Lars Grael, né? Ele acabou sofrendo um acidente grave, foi atropelado por uma lancha enquanto velejava, né? Acabou perdendo parte da perna, acabou encerrando a participação olímpica dele. Senão, eu acho que ele teria mais medalhas. A família Grael ia ter mais medalhas olímpicas, né? É, porque aquela coisa, a vela é um esporte que
até não tem um limite, assim, não tem uma idade específica para você participar, assim, ter um bom desempenho. Você pode, meio que como o hipismo, sabe? Você pode ter uma idade mais avançada, mas você pode ir disputando e tendo bons resultados, conseguindo bons resultados, mesmo, sei lá, para 30 para 40 anos, por aí, por exemplo. E atismo, a vela é um exemplo disso. Aí, infelizmente, teve esse acidente responsável, né? Ele perdeu uma das pernas e, infelizmente, teve que encerrar a carreira olímpica. Mas é um dos grandes da vela brasileira. Exatamente. Ele continuou velejando, foi disputando outras competições, né? Mas infelizmente em Jogos Olímpicos, até porque muitas classes, a vela de uns anos para cá realmente teve muita mudança de classe, algumas classes não daria para ele fazer, né? Então mas ele consegue leva a vida normalmente, compete normalmente. Então, o Asgrael é um dos grandes atletas brasileiros que, infelizmente, não teve as medalhas que merecia, né, a mais, né? Que eu acho que com certeza ele ia pegar mais. Mas já que você falou de hipismo, né? Vamos passar rapidamente também do hipismo, né, cara? A equipe de salto, acho que a primeira medalha olímpica do hipismo, né? Veio pra galera aí com Luiz Azevedo, Álvaro de Miranda Neto, o Doda, né? Pode conhecer o Doda, André Johan Peter e o Rodrigo Pessoa, né, cara? Grandes nomes aí do hipismo, né? A gente tem dois jovens, na época, o Doda e o Rodrigo Pessoa eram jovens promessas, né, do hipismo e deram aquele up, né, para o esporte ficar mais conhecido, né? E ganhar uma medalha, né? Que tecnicamente não sabia que tinha chance, mas foi um bronze inesperado, e muito comemorado, né? Sei que o grande fã de esporte de cavalo, né? Não veio, ainda não vê a medalha no adestramento, mas o hipismo salto é a especialidade do Brasil, né? Foi a segunda Olimpíada do Rodrigo Pessoa, né? Ele competiu em 92, inclusive ao lado do pai, o Nelson. E veio o bronze, né? Bronze, a primeira medalha do Pessoa em Jogos Olímpicos. Claro que falaremos do 2004 mais para frente, Paolo de Rouet, em 2000 também, né? Porque, enfim, 2000, acho que marcou até mais que 2004, mas deixamos para o próximo programa. Mas a Olimpíadas, só o Olimpíadas brasileiro sempre foi forte, entendeu? Mas faltava a medalha olímpica e ela veio em Atlanta com bronze, a primeira com bronze por equipes, com uma bastante equipe. É o Doda, o Johan Peter, Pessoa e também o Luiz Felipe. Foi o começo e ainda vai ter o capítulo, capítulos ainda pela frente do hipismo brasileiro em Jogos Olímpicos. Exatamente. Vai ter Sidney, que a gente vai falar bastante, né? Vamos ter que falar bastante disso. Rodrigo Nossa, haja Pessoa, trauma, haja trauma. O Rodrigo Pessoa ainda não estava com o Balobê de Rouet, né? O Pelé dos cavalos, né? Diria Milton Neves, o Pelé dos cavalos. Ainda, mas ele já mostrava a que veio. O Nelson Pessoa era técnico da equipe de hipismo em 96 e 2000, né? Então ele já tinha toda a experiência e ajudou a criar uma geração ali muito forte, né? Ele, o Doda também, que era um grande cavaleiro, então foram grandes momentos assim que a gente vai ver mais em Sydney, mas não da maneira que a gente gostaria, né? Vamos deixar o trauma para 2000, porque você separar logo meu tarja preta aqui. Sim, sim, sim. Vamos deixar o trauma para lá. Já estamos sofrendo por antecedência. Depois de hipismo, né? Outro bronze que foi bastante celebrado foi o do vôlei feminino, né, cara? Finalmente veio e veio também com uma partida histórica, né? Aquela famosa semifinal contra a Cuba, provocações, dedo na cara de Ana Moser pedindo respeito, né? Ana Paula Henkel se escondendo atrás ali, que ficou com medo de encarar as cubanas, grandes momentos ali da campanha brasileira ali. E depois veio a disputa do bronze contra a Rússia, um bronze que foi muito celebrado ali, o primeiro de Bernardinho também, né? Conseguiu levar a seleção feminina ao pódio depois do quarto lugar na Olimpíada de Barcelona, né? O que que você lembra aí desse jogo? Você lembra? Eu lembro de ter visto muito bem esse jogo em Atlanta. Eu lembro de ter visto, acho que o Luciano do Vale. Eu lembro claramente da narração do Luciano do Vale. Para saber como é que você viu esse jogo Brasil e Cuba, que foi tenso até o fim, né? E depois teve a vitória cubana lá no tie-break. Cara, nossa, foi o primeiro, acho que foi o primeiro grande jogo assim, da rivalidade, né? Porque o vôlei sul-americano, até esse período mais ou menos, começo dos anos 90 e tal, Não, já ah, vou te corrigir. Acho que teve um.
E foi em 94, Ibirapuera. Eu lembro desse jogo também, que o Brasil e Cuba, né? Cuba deu um sacode na gente também ali. Acho que 96 foi o primeiro que a gente conseguiu jogar pau a pau contra elas. Pois é, mas assim, foi pau a pau e foi o primeiro grande jogo assim, em termos de rivalidade pesada mesmo, porque teve essa treta, né, com as jogadoras cubanas, assim, marcou muito os jogos, marcou muita gente também, né, que a gente passou, antes a gente não pensava que podia chegar aos pés de Cuba, né, porque a gente mal conseguia dar conta do Peru sem trocadilho, por favor. Pelo amor de Deus. E, pelo amor de Deus. É um podcast de família, é um podcast da família brasileira. Tem o nome isso, Family Friendly. É. Enfim. O Peru dominava a América do Sul, o Brasil conseguiu sair da sombra do Peru sem trocar de novo. Agora enfrentando a Cuba, que a Cuba era a grande força das Américas, né? Cuba e Peru sempre fizeram grandes jogos. O Brasil começou a mostrar mais força já na década de 90 no começo. E esse jogo foi meio que afirmação. Sim, somos as grandes rivais. Perdemos no tie-break, mas foi aquela briga ali da Ana Paula, a Ana Moura em cima para Ana Paula se escondendo, fugindo, né? Como de sempre. Mas enfim. Marcou mesmo, assim, foi muito, nossa, muito treta. A Mireia e companhia, né? Mostrando a rivalidade que já estava consolidada. Foi um bronze com gosto de ouro, né? Eu acho que esse é o caso de bronze com gosto de ouro e mesmo medalha olímpica do Bernardinho, que também começando a despontar como treinador de alto nível. Cubanos, e até hoje eu acho que os cubanos foram muito corajosos ali, porque pra encarar Ana Moser, Márcia Fu, né, cara? Ainda tinha a Ilma, a Ida, centrais ali, porra. Dizem até a lenda, né, que depois lá, saindo pros vestiários ali, a porrada comeu. Tivemos o UFC Atlanta ali, né, Foi, mas verdade. infelizmente nenhuma câmera pegou e só quem viu, viu, né? Nessas épocas faz falta TikTok, os celulares com câmera. Nessa época, infelizmente, não tinha, ninguém viu o pau lombrando, né? O filho chorando e a mãe não vê, ninguém viu, infelizmente. Eu gostaria de ter visto esse momento Eu lá, né? também, eu Para também. saber quem ganhou lá a porradaria, né? Realmente, eu espero ter sido o Brasil, né? Para perder um jogo, para não ganhar na porrada ali, né? Das cubanas ali. Foi uma das maiores gerações da história do vôlei cubano, né? Miré Luiz, Regla Torres, né? Regla Bel. Cara, era um timaço. Era um timaço de Cuba. E para ganhar era muito difícil. E a gente vai até falar disso de novo, né? Também, né? Nossa Olimpíada Traumática aí, que vai ser a nossa próxima edição, que teve confronto com Cuba também e outra derrota também. Mas então vamos, como a gente falei antes, né? Não vamos ficar sofrendo por antecedentes. Tivemos esse bronze especial aí nessa geração de 96, mas teve um bronze que não foi tão especial assim, não. Todo mundo estava esperando um ouro, né? E veio um bronze aí que veio no futebol masculino, né, cara? Eu lembro que como fizeram aquele hype para a seleção olímpica ganhar o ouro, força máxima, Ronaldinho explodindo. No final do ano ele ia ser eleito o melhor do mundo, né, jogando pra caraca, né, tinha uma seleção. Sávio, um dos grandes ídolos, os primeiros ídolos que eu tive no futebol, eu era grande fã do Sávio. Bebeto, Rivaldo, Aldair, Dida, Roberto Carlos, Flávio Conceição, Amaral, ó, tô lembrando tudo de cabeça, Zé Elias, Juninho, porra, uma seleção e a gente parou na Nigéria, né, cara? Canu é perigoso, né, Rei? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, como foi traumática essa derrota. Na verdade, eu falei errado, né? O Canu é perigoso. Cara, essa O derrota da foi muito dura. Nigéria. Essa derrota foi muito dura. Nossa, naquela época existia a regra do gol de ouro, não existia? Sim, sim. Ou regra maldita. Não gosto dessa Nossa, regra. E cara. para quem não sabe, né, a regra do gol de ouro, o jogo terminava empatado é a prorrogação. O gol de ouro é tipo no hóquei, no gelo, né? Quem faz o primeiro gol na prorrogação, a prorrogação acaba e quem fez o gol primeiro é o declarado vencedor. Então a FIFA estava testando, né? Usava muito a Olimpíada para testar algumas coisas, né? Testou na Olimpíada de Atlanta, achou legal, botou até na Copa do Mundo da França. Aí ficou na Copa da França e na Coreia do Sul, acho que de Alemanha em 2006 eles já desistiram da ideia, graças a Deus. Que é muito injusto, eu acho injusto. Concordo com você. Também acho a regra do gol de ouro uma
É, merda. Anderson Lago é sem pi mesmo, que um dos piores realmente, jogos que foi inventado pelo futebol foi esse gol de ouro. Nossa, verdade. eu vi, Mas nossa, você estava confiante que a gente ia levar o ouro? Porque o time era muito claro que eu bom, né? tava. Com o time que tinha, só que a fase de grupos foi difícil até, não foi tão fácil, assim, não. Sim, sim, perdemos para o Japão. Eu lembro dessa derrota, foi patética. Daí você tira aquela coisa, o papel é muito fácil, mas na hora do vamos ver é outra coisa. E aí teve essa queda na semifinal e foi enfrentou Portugal no bronze, ganhou, mas tipo, foi tão sim, porque se não me engano, eles nem compareceram na final para pegar o bronze. O bronze foi entregue no mesmo dia. Isso, isso. Geralmente recebe no dia seguinte com o restante do pódio. Mas tá tão desinteressado assim, eu acho que tem um certo desrespeito, que o Brasil recebeu o bronze no mesmo dia após o jogo e não ficou pro pódio. Eu acho isso aí ruim, mas, cara, acho que nosso Canu, falecido Canu, né, por sinal, já não está mais entre nós. Canu morreu? Eu acho que sim, não? Que isso? É sério? Não Meu tenho Deus do certeza, céu. mas. Então, corta aí se tiver falado besteira. Eu não tô sabendo, não. Vou até Morreu não, ver. nossa. Se ele tivesse morrido. Mas teve doente de coração, não teve? Ele teve um problema de coração, isso é verdade. Por isso que eu pensei que pode ter tido de novo, né? Pois Ué, é. Eu pensei que tivesse morrido. De caso de coincidência, mas não, ele tá vivo aí. Nossa, matei o cara, que horrível. porra, Ed, que isso, cara? Tomou um susto agora. Coitado de Eu no Ancu, percebi toda a no reação. Ancu Canu. Eu falei, caraca, ele morreu, eu não tava sabendo. Não, eu pensei que tivesse morrido, não, que teve um cardíaco, ele Eu acho que ele operou e encerrou a tal. carreira mais cedo Foi. porque ele teve um problema cardíaco. Acho que ele encerrou a carreira em 2006, eu acho, 2005, 2006. E Né? ele acabou num, jogou 30, 31 anos, né? Ele acabou tendo a carreira abreviada, né? Infelizmente. Era um atacante muito bom, quer dizer, ele era muito promissor, né? Na Olimpíada ele explodiu, mas depois ele não teve esse retorno, né? Não conseguiu ter um dos grandes atacantes do futebol, né? Tipo o Drogba. Drogba, pô, o Canu era nível Drogba no início da carreira, assim, né? Nessa época aí, ele explodiu, mas o resto quase me matou do coração agora aqui. Quase como. Foi mal aí, my bad. Não, mas tudo bem. Não Mas tinha o essa- Canu, essa seleção estava muito confiante. E você falou do início ruim, você me destravou uma memória agora muito engraçada, que era o Cacete Planeta. Eu adorava o Cacete Planeta, né, na época dos anos 90. E eu lembro que eles estavam cobrindo as Olimpíadas, aí fizeram. Nunca esqueci esse gol, porque o gol foi uma lambança do Dida e do Aldair. Eles se trombaram, a bola sobrou pro japonês e o japonês fez o gol. O japonês agora eu não lembro o nome. Aí eles fizeram tipo uma paródia, né? Dizendo, eles voltaram com a música dos Trapalhões. Tananana. Eles voltaram, Didi, Dedé, Dida e Aldair. Os Trapalhões. Eu ri. Uma parada tão idiota, né? É. Mas isso pra É mim foi coisa muito pra engraçado rir na de alguma época. coisa, né? É. Era uma coisa muito engraçada na época. Quem não lembra, Cacete Planeta, dos anos 90, início dos 2000, bombava, né? A gente gostava muito quando foi de fazer uma piada do Rubinho Barrichello. Nossa, nossa, eu achava maravilhoso. Assim, eu nunca gostei do Barrichello, eu não vou mentir. De alguém pede assim. E aí que a gente fazia o piada do Barrichello, que era o Reinaldo, né? Que fazia aquele, É, o eu Rubinho pé de confesso que eu gostei chinelo. bastante. Hã? O, Rubinho pé de chinelo. o Bill Cara, Pé de Chinelo. Nossa, uma, pior que ele odiava isso. Ele passou um tempo é, odiando isso. Fala lá é. no fim, quando o No programa fim da estava quase. passagem da Fórmula 1, que ele fez as pazes com o Cacete Planeta, né? Foi. Aí ele participou. Mas um abraço aí, Rubens Barrichello, aí, se você estiver ouvindo, tá? Isso aí, eu ri porque ele era engraçado na época, tá? É, Mas, esse aí que é engraçado. Eu ri porque enfim. é isso mesmo, mas enfim. Pois é, e Enfim, e o ouro acabou, a Nigéria acabou pegando ouro, né? Ela pegou a ganhou da Argentina na Argentina final, na né? final. Brocou a Foi, Argentina. A Argentina também tinha uma seleção muito boa, tinha acho que o Ortega, Sorin, né? Aquela galera assim. A seleção nigeriana acabou fazendo história. Ele, pô, ganhou do Brasil, né? Pegou um embalo e deitou na Argentina também. Pegou esse ouro aí. Foi um grande momento aí para o esporte nigeriano. né? Mas alguma Pois coisa é. do futebol, a gente pode falar teve a estreia do futebol feminino também, né? Finalmente, né? Finalmente, né? Em Finalmente. 1991 teve o primeiro Mundial de Futebol Feminino, né? Teve um em 87, mas foi não oficial, né? Porque o mundo achava que o futebol não era coisa de mulher, né? Mas foi crescendo cada vez mais. 91 teve o primeiro Mundial, 96 foi a primeira Olimpíada, que teve a participação, a gente ficou em quarto lugar, né? Aquela geração, né? Pretinha, Kátia Silene, Roseli, Cici,
Formiga com 18 anos, Meg no gol, ó, tô lembrando dos nomes aqui. Formiga que está presente até Tóquio. Exatamente. Ela teve presente em todas as edições olímpicas. Essa em Paris vai ser o primeiro torneio de futebol feminino sem a Formiga jogando. Olha só. Como era o mundo quando Formiga começou a jogar nos Jogos Olímpicos? Vai ter Pô, essa pergunta nas vestibulares. com certeza, vamos fazer uma matéria sobre isso, com certeza. Mas foi um grande momento, né, futebol feminino. Depois a gente vai falar também muito bem do futebol feminino nas próximas edições. E para te completar aqui as medalhas, né, que foram 15 no total, né? Teve os dois bronzes no judô, né? Henrique Guimarães no meio leve e o Aurélio Miguel no judô, no meio pesado, voltou a conquistar uma medalha. Aurélio Miguel que passou os anos 90 brigando muito com a Confederação Brasileira de Judô, né? Tinha uma MED, né? Na época, ele era tipo nível Coraci Nunes, esses caras assim, né? Que só mandava, né? Honesto, lembrando Muitíssimo. aí, supostamente pegava dinheiro, né? Supostamente, né? Tem que falar isso para não ser processado, supostamente. Mas ele ainda conseguia, além de bater muito de frente com os dirigentes da Confederação Brasileira de Judô, né? Ele ia lá e mostrava serviço e pegou a segunda medalha, né? Primeiro judoca a pegar duas medalhas olímpicas na carreira, um ouro e um bronze, né? Um dos maiores judocas que a gente teve, né? Pois é, concordo. Mas é o que a gente teve mesmo. O judô sempre trazendo medalha, né? Sempre trazendo medalha, medalha, medalha. Sempre esporte consistente, né? Através dos anos. Aí, pra mim, desde 88 por aí, sempre o É, judô colaborando. desde 84 Tem direto. quatro. Tinha 84, então foi 36 anos seguidos o judô trazendo medalha para o Brasil praticamente, se eu não me engano. Por isso que chamam o judô de carro-chefe, porque geralmente nunca desaponta, né? Esperamos que Exatamente. em Vai Paris fazer, seja diferente. se completar agora e pegar uma medalha em Paris, vai completar 40 anos de pegando medalha direto, né? Vai Sim, fechar a 10ª Olimpíada, só pegando medalha direto. Então, judô nunca decepciona. Aurélio Miguel também decepcionou. O Henrique Guimarães foi uma medalha meio que surpresa, né? O judô sim. acho que é uma modalidade que sempre acaba pegando medalhas que são surpresas, assim, que a gente não tá, sabe que o cara Tá no radar. tá no radar, mas a gente sabe que não é aquela medalha certa, assim. Sempre surge alguém no judô assim, que tá no radar, tem chance, corre por fora. Como é uma competição um dia só, se o cara acordar bem e estiver bem preparado, consegue fazer uma boa competição. Então, Sim. as duas medalhas no judô. Agora a gente pode falar de dois momentos marcantes, eu acho que para mim, dois momentos marcantes. Um que a gente pode falar até foi da despedida do Oscar, né? Engraçado que, como eu falei, antes do basquetebol brasileiro, eu gostava muito do basquetebol feminino, então elas eram minhas ídolas, né? O Oscar ainda eu não cheguei a ver muito ele jogar. Eu vi nessa Olimpíada, que era a despedida dele, a quinta Olimpíada, né? Acabou pegando os Estados Unidos, acho que nas quartas de final. Dream Team versão 3, né, que o 2 veio no Mundial, né? Impossível ganhar, porque o garrafão desse time dos Estados Unidos era o David Robinson, Hakeem Olajuwon e tinha ainda o Shaquille O'Neal. Só os três, assim. Ainda tinha o Charles Barkley ainda, então não passava nem mosca ali, pousar ali no garrafão. E o Brasil acabou ficando acho que na quinta ou na sexta colocação, não lembro bem, mas eu lembro que foi um jogo contra a Grécia, e teve a despedida, todo mundo lá fazendo um gesto lá de admiração, né, de louvando assim, ele levantando e abaixando a mão, e o Oscar meio puto que não queria não queria essa exaltação assim. Mas eu lembro muito da entrevista dele depois, né, cara? Ele fez uma entrevista pro Ernesto Palha, olha só como é que eu lembro bem. O Ernesto Foi o Palha, foi. Sim, o Enes Palha, e foi uma coisa muito emocional, e acho que acabou me marcando bastante, né? Que aí que eu vi o tamanho do Oscar, o cara com 5 Olimpíadas, um cara que é o maior cestinha do basquete olímpico, né? Ninguém vai chegar perto dele, vai ter uma média de 30 pontos por jogo, e disputar 5 Olimpíadas vai ser muito difícil esse recorde ser superado. E foi muito marcante. E depois que eu passei a virar fã do Oscar, né? Eu passei a ver mais ele jogar aqui no Brasil, aí eu passei a admirar mais ele. Ah, nosso cara é um grande nome, né? Até uma certa injustiça, ele não tem medalha olímpica, né? Só aquele Infelizmente. monstruoso. Ele recusou a proposta da NBA, porque na época, antes de 92, se você jogasse
um jogo sequer, um sequer na Liga Profissional, você não poderia jogar nos Jogos Olímpicos, que ainda teve basquete, era amador. Mas Uhum. quase todos os esportes eram amadores ainda, né? Boxe, etc e tal. Ou seja, ele podia ter mudado a vida dele aceitando ir para a NBA, só que ele recusou para disputar, para poder defender o Brasil nos Jogos Olímpicos. Exatamente. E E, nem era um contrato garantido, né? Então não tinha pois é, não aquele tinha nem a negócio certeza ainda, de. Não né? tinha nem a certeza de que ele ia realmente jogar, ia ganhar dinheiro. Então teve todos esses porém. Mas foi marcante. Foi muito emocionante esse momento. Para outro momento que também acho emocionante, que eu vi depois também, vi em flash, foi o quarto lugar do Fernando Meligeni, né, cara? Meligeni em E no Atlanta, tênis no tênis, né? O cara na raça, ela foi chegando. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Fernando Meligeni, que era sempre também. citado como o argentino naturalizado brasileiro, Fernando Meligeni, né? Você lembra desse detalhe? Lembro Sempre. sim, lembro. Tanto que o Meligeni falou de diversas entrevistas, né? Quando eu ganhava era brasileiro, quando eu perdia eu era argentino, né? Que era parecia que Sim. acontecia como claro, tem a rivalidade Brasil-Argentina, né? Mas acho que na época dá uma extrapolada ali, porque se o cara nasceu da Argentina, tem a dupla nacionalidade, decidiu defender o Brasil, ele é brasileiro, né? E ele reclamou muito do tratamento. Podia ter vindo a medalha, perdeu para o Leander Paes, né? É E interminável grande parte desse tratamento. ele Aqui ainda tá, tá, tem, ele ainda tá jogando ou ele já parou? Porque eu acho que ele. Se ele ele, treinou há muito pouco tempo, porque né, tem um dia desse ele ainda estava jogando pelo duplas. duplas, né, duplas mistas, né, ele também aparecia, o cara é interminável. Aí vai jogar Ah, tênis não, até ele se aposentou em 2020. 2020. Aí ele não chegou aí para Tóquio, não? Achei que ele Eu tinha ido acho que para. não, acho que 2020. Eu achei que ele tinha chegado a jogar em Tóquio. Pois não, se não me engano, ele. Não, ele se aposentou antes disso. Não, ele se aposentou em 2020. Pô, Ele mesmo disputou Jogos assim, né, Olímpicos cara? Pô, em Tóquio. Ele disputou 96 e 2004. eterno. O Leandro Paes jogou muito tempo, por muito tempo. Então, acabou ganhando o Meligeni, né? Medellín ficou em quarto lugar. E quem foi o campeão naquela ali foi o André Agassi, né? André Agassi, a gente citou o Steph Graf no outro, né? Na época ele ainda não era o senhor Steph Graf, ele era o senhor Brooke Shields. Aliás, quem puder ler a biografia do André Agassi, é muito legal. É uma das melhores biografias que eu já li. Ganhou Cara, Steph Graf. o senhor Steph Graf, ele era o senhor Brooke Shields na época. Chegou ainda a ser senhor Barbara Streisand. Olha só o currículo do cara. É, ele pulou de galho em galho, literalmente. Mas aí com a Steph Graf ele Se acalmou. descobriu o verdadeiro amor, né? É, o amor, aquela coisa, o amor Como, é di- uma boa raquetada. Oi? é, como diria Rodrigo Góes, é muito bom encontrar o seu grande amor, não é mesmo? Né? Enfim, a gente falou de tanta coisa do Brasil legal, né? Vamos falar mais de duas coisas. Acho que o que acabou marcando, né, foi todo aquele ataque que teve numa praça perto lá dos Jogos Olímpicos, né? Porque acabou sendo uma grande tragédia, né? Matou uma pessoa, feriu 110. Podia ser uma tragédia muito maior, né? Essa bomba explodiu lá, todo o problema que aconteceu. O terrorismo, 24 anos depois, né, de Munique, né? Rondando os Jogos Olímpicos de novo, foi meio assustador até. E eu lembro também detalhes, assim, muita coisa de jornal nacional mesmo, de todo o medo, todo o pânico que teve, assim. Felizmente, só uma. Quer dizer, infelizmente, né, uma pessoa morreu, mas também foi só uma, né? Menos mal. E aqui, até, vendo aqui no Almanaque Olímpico, né? O Richard Jewell, ele trabalhava como segurança na ocasião e chegou a ser acusado, mas nada foi provado contra ele e foi liberado. E em 2005, só que o verdadeiro autor do crime foi preso, que foi Eric Robert Rudolph. Era membro de um grupo intitulado Army of God, Exército de Deus. E ele assumiu a responsabilidade pelo atentado, né? Meio aqueles grupos fundamentalistas, né? E o que acabou causando esse problema, infelizmente. Uma Pode coisa que fazer. a gente deixou passar batido, mas não podia, que eu Hum, acho muito importante. hum. É Muhammad Ali acendendo a tocha na abertura. Exatamente, a gente falou da abertura de abertura, foi um momento até que descobriu-se que ele estava com Parkinson, né? Que foi aquela tremendo, aquela coisa meio assustadora, assim, pô, ele vai deixar cair, vai deixar assim.
era a condição dele era escondida, né, de muito, e ali viu-se que ele estava já sofrendo com um mal de Parkinson, né? E no boxe na época também lutava todo final de semana tinha uma luta, né? Então tanta pancada na cabeça acabou tendo a chamada demência pugilística, que virou até estudo, né? E os lutadores antigos sofriam muito. Foi um momento muito marcante. Não, foi demais, cara. Foi É. muito. Nossa, a pila foi subindo, né, pela cordinha. Uhum. Então, eu acho que foi sim, acho que foi o melhor momento, mais legal, assim, mais, nossa, emocionante foi esse momento de acender a pira olímpica. Foi legal. Não foi um cara com arco e flecha, né, acertando lá o coisa, né? Porque para mim, no meu coração, ele acertou, né? Mas foi legal também. Outra coisa que a gente deixou passar também, né, de citar em cerimônia de abertura, mas acho que isso aconteceu na cerimônia de encerramento, né? A música que foi hit por muitos anos de várias formaturas. O Rich da Gloria Estefan, né, cara? Acho que foi Nossa, eu amo essa o música. último grande hit dos Jogos Olímpicos, acho que foi essa, né, cara? A sua formatura tocou lá? Like a Não, não tocou, não. ring Apesar de não ter sido, higher. apesar de não ter sido tanto tempo depois, né? Só foi 8 anos, Hum. mas vendo muito sucesso. Engraçado que dessa música eu preferia a versão remix dessa música. Eu gostava mais da versão remixada. Mas a música, nossa, assim, no encerramento, né? Tocou Rich, né? Todo mundo passou os melhores momentos dos jogos. E realmente é meio formatura mesmo, ter essa vibe de formatura. Cara, assim, Rich foi uma das músicas, acho que foi uma das melhores músicas de 96. Eu acho que só ficou atrás de Macarena, em Los The Real. O Rich fez muito sucesso. Tanto que Fez. a da Celine Dion acabou meio eclipsada, assim. O pessoal, não é todo mundo que lembra. E também depois a Celine Dion lançou a música do Titanic, né? A música do Titanic eclipsou todo o outro sucesso que ela teve, né? Então, acabou. O Rich já acabou sendo, acho que, o maior sucesso da história da Gloria Estefan, né? Então, Sim, mas aquela coisa olímpica, né, reverbera muito mais. exatamente. Mas acho que foi o último grande hit pesado mesmo, olímpico que teve. Depois foram as músicas não pegaram tanto, né? Concordo, assim, depois de Rich, né, assim, não teve uma música tão avassaladora de tema olímpico que teve 2000, 2004, 2008, 2012, não teve nenhuma música assim muito que ela casasse impacto, concordo com você. Olha, já nesse final dessa edição, vamos definir a palavra que define a Olimpíada, né? 88 a gente falou que foi doping, 92 foi da geopolítica, né? 96, acho que a gente poderia definir a Olimpíada de Atlanta, né? Foi Olimpíada quem paga mais chora menos. é, a Olimpíada do Show Me the Money, Exatamente. né? Aquele meme do cara com amor de dinheiro assim, ó, tá contando, Show Me the Show me the Money, money. Yes, sir. né? Basicamente, Atlanta 96 é show me the money. Basicamente É, isso. deixou a galera de Atenas lá chupando o dedo. 8 anos depois eles tiveram a forra deles. Mas é isso, Regis. Pô, valeu demais por mais essa participação. Mais uma vez, muito obrigado a você aí. Deixa seu like, curte, compartilha. Pix aí, assuntoolímpico@gmail.com. Se possível, né? Lembrando sempre, se der só o like já ajuda bastante. Vamos para nossa próxima edição. Vai ser em Sydney. A versão. Essa, a gente já pode até adiantar o nome da Olimpíada, né? Que é a versão de terror. Ave Maria, né? Traumas, traumas, traumas. Oh, zero medalha de ouro. Pior filme de terror, né, Olímpio? Enfim, galera. Valeu. Grande abraço a todos aí. Até a próxima.